Aqui, ó, finalizamos a carreira número 11. Deixa eu ajeitar o foco aqui para vocês. Isso. E agora a gente vai trocar de cor, de volta com a nossa cor 2. Então, chega aqui, a gente puxa a laçada. Você já pode cortar a sua segunda cor 1, porque a gente não vai trabalhar mais com ela. E agora aqui a gente vai ajustar uma corrente. Opa, tô com a linha errada aqui. Uma corrente e o raglan. E você já arremata esse fio aqui. Um ponto baixo, duas correntes e um ponto baixo no mesmo lugar. E agora vamos ver o que é que o nosso gráfico fala. Tava desembolando os fios. A gente sobe para a carreira 12. Olha lá o gráfico. Carreira 12, carreira da cor 2. O foco, quando a gente está na carreira da cor 2, são os quadrados que estão pintados da cor 2. Tá certo? Posiciona direitinho, ó. Deixa eu aproximar aqui para vocês verem o que tá abaixo na carreira 11. Então, olha lá. Carreira 12, carreira da cor 2. O foco, quando a gente está na carreira da cor 2, são os quadrados que estão pintados da cor 2. E você vai ter ponto alto toda vez que você tiver 2 quadrados pintados de verde. E olha só o que a gente enxerga aqui com um rápido golpe de vista. A gente tem quadrados pintados de verde, mas embaixo estão todos pintados da sua cor 1. Então, essa é outra carreira da cor 2, que é toda de pontos baixos. Joana, é comum aparecerem carreiras de uma cor ou de outra toda em ponto baixo? Às vezes, sim, dependendo do gráfico, do padrão, do desenho que a artesã, a artista estiver desenvolvendo. Então, essa é uma carreira da cor 2, que novamente é toda em ponto baixo, pegando na laçada de trás. Então, eu venho aqui, ó, e vou arrematar esse fio da cor 1 por mais alguns pontos e vou fazer uma carreira toda de ponto baixo, pegando na laçada de trás. Então, vamos embora. Pode fazer aí sem preocupação, ponto baixo, um ponto baixo para cada ponto da base. Lembrando que você não pode pegar as duas laçadas do ponto, porque no mosaico crochê o ponto baixo é sempre na laçada de trás, porque você precisa das laçadas livres para trabalhar as carreiras que virão, ok? E no raglan, você faz raglan sobre raglan. Na cor 2, o raglan é um ponto baixo, duas correntinhas e um ponto baixo. Então, já arrematei o fio alguns pontos, já posso botar ele para trás, depois a gente corta. Vou seguir fazendo essa carreira toda em ponto baixo e a gente volta para dar continuidade. No início dessa quarta parte, fizemos agora, estamos fazendo a carreira 12, e vamos seguir adiante o nosso gráfico. Então, vamos embora com calma, mão fluida, sem tensão. Se estiver sentindo peso na mão, para um pouco, relaxa, sacode a mão, faz exercício, bebe uma água, um café, um chá. O crochê não é para ser tenso, ele não é para fazer a sua mão pesar, ele é para deixar a sua mão fluida. Duas correntes, cheguei no raglan. Vamos embora. Quando você faz a carreira da cor 1, às vezes que você chega para o raglan, você fica com esse espaçozinho mesmo ali. Mas tá tudo bem. No contexto geral, isso não interfere. É porque você precisa partir para o ponto sem aumentar ponto na sua carreira. E é isso mesmo. Tá tudo certo. Faz parte do projeto, faz parte da beleza do projeto, tá certo?
vamos embora. Já tô aqui na parte das costas e encontro vocês pra gente seguir pra carreira 13. Terminei a carreira, já caminhei para o meio do meu raglan. Já vou pegar a minha corum, a primeira corum. Ela fica aqui, ó. Se você não quiser cortar, ela vai ficar com essa linha aqui. Se você quiser, você pode cortar, arrematar, né? Botar por dentro de alguns fios e passar ela aqui. Tanto faz. Aqui não muda, vai depender do gosto de cada um. Aí aqui eu já subo uma corrente, já faço dentro do raglan um ponto alto, duas correntes e um ponto alto. E vamos ver o que o nosso gráfico diz. A gente sobe a nossa régua para carreira 13, carreira da corum. Foco nos quadrados que estão pintados de azul, nesse caso, nossa corum. E você vai ter ponto alto toda vez que você tiver um quadrado pintado de azul em cima do outro. Então, sua caneta corre pela carreira 13 e você compõe o ponto, ou seja, você define se ele é ponto alto ou ponto baixo com a cor que você vê na carreira 12. Por isso que a gente usa um instrumento como a régua, porque você vai olhar somente para o que está no meio desse espaço, que é a carreira 13 e a carreira 12. Então, você tem uma sequência que é a seguinte: 3 altos, 13 baixos e 3 altos. E aqui, e até você terminar a pala da sua blusa, madragoa, do seu top-down, aqui, ó, você tem sempre os aumentos do raglan. Então, a gente vai sempre aumentando a quantidade de pontos por aqui, certo? E aí, eu vou te mostrar um negócio que é importante, uma foto, porque você só vai começar a fazer o outro desenho, você vai terminar todo esse padrão que a gente está fazendo aqui. Quando você termina esse gráfico, é que no próximo, aqui, ó, preste atenção que você tem que ter 13 pontos. Então, vamos contar para você não se confundir, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para não confundir, porque ele se confunde, tá vendo, ó? Então, aqui você tem esse ponto, esse ponto, esse ponto. O que é que eu tô vendo? As laçadas livres. Então, como você teve mudança de cor, às vezes você pode se confundir, mas observe, aqui você tem esse ponto que é equivalente a esse. Então, seu ponto alto termina aqui. Essa laçada já é dos pontos baixos. Então, conte, vá fazendo assim, ó, esse caminho para você ter certeza, porque é fácil você achar pela posição que esse ponto é ainda de pontos altos, mas não. Então, conte, observe aqui, ó, esse ponto já é o primeiro ponto baixo dos 13 que eu tenho que fazer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ó, observe, aqui a gente tem um ponto alto e esse já é o ponto alto. Aqui a gente tem as 13 laçadas livres que a gente precisa ter. Então, aqui você já vai fazer o seu primeiro ponto alto. O que eu estava falando é o seguinte, eu já vou mostrar para vocês na foto. Quando é que a gente começa a fazer o outro motivo, né? Porque quando a gente terminar esse gráfico, a nossa pala ainda não está completa, ela está curta. Então, você vai ter que fazer mais uma carreira com motivo de mosaico. Então, é quando você termina todo esse gráfico que você vai começar a fazer o outro gráfico. Já vou mostrar aqui para vocês o que eu tô querendo explicar.
Vamos para a foto. O que eu tô querendo explicar é isso aqui, ó. Repare que a gente termina todo o nosso motivo. Aí a gente vai fazer aqui, ó, vai ter um momento em que eu vou explicar para vocês, a gente vai fazer uma carreira toda na nossa cor 1. E depois a gente começa o outro motivo. Tá vendo, ó? Tá certo? Então, era isso que eu queria explicar. Aí, se você quer uma pala maior, aqui, por exemplo, depois dessa carreira, você começaria outra fazendo outro motivo, né? Você vai entrar sempre de 2 em 2 motivos. Então, você tem na frente 2 e depois 4, e na manga você teve 2, você teve 1, e depois a gente vai ter 3. Tá vendo? Mas vamos seguir, que a gente vai entendendo melhor à medida que a gente vai fazendo. E pode ser que você precise fazer aumentos. E tá tudo certo se você precisar fazer aumentos aqui, nessa parte mais próxima do raglan, para não mexer no seu gráfico, né? O que você pode fazer é mudar a distância entre um gráfico e o outro, mexer nesses pontos centrais entre um gráfico e o outro, isso não tem problema você mexer. Cheguei aqui, ó, tenho que garantir que esse ponto já é dessa minha laçada. Aí eu tenho aqui dúvida, eu olho aqui, ó, esse é desse, que é desse, que é desse. Então, aqui já começa o meu ponto baixo. 1, 2, 3, 4. Finalizei os 13 pontos baixos. Aqui a gente tem os 5 centrais. Um, 2, 3, 4, 5. E aí, a gente segue aqui para os 13 baixos. O importante, além de você entender a lógica da técnica, é você entender que é feito sob medida. Então, cada um de nós vai fazer com a quantidade de correntinhas que caiba no seu corpo. Então, isso exige de você ajustes que serão necessários. Então, se você tiver qualquer dúvida ou não entender como fazer a nova distribuição ou o ajuste do gráfico, me manda mensagem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Porque cada caso é um caso, a gente não tem, né? Assim, às vezes não dá para ser uma coisa exata, porque você precisa formar o desenho. Se você colocar a quantidade de pontos exatos, fica grande demais para o início. Se você colocar a quantidade menor de pontos, exige de você essa adaptação. Então, é isso. A gente precisa ter essa autonomia para fazer adaptações sem fugir do padrão principal, que é esse mosaico, do modelo da blusa, que é um raglan, mas fora isso a gente pode ter adaptações que sejam diferentes entre cada um de nós. Então, aqui, ó, já fiz o ombro, a frente, e vamos seguir fazendo o outro ombro e as costas da blusa na carreira 13. E a gente volta para a carreira 14. Finalizei a carreira, já fechei com baixíssimo, tô caminhando para o próximo ponto. Aqui, ó, fiz os 2 pontos altos fechados juntos também para disfarçar a minha subida de carreira. E o nosso marcador fica aqui na cabeça do primeiro ponto quando a gente fecha com um baixíssimo. Não na cabeça do ponto alto fechado junto, tá?
O ponto alto fechado junto é um detalhe para finalizar sua carreira, mas o seu ponto finaliza e começa aqui no primeiro ponto do raglan. Atenção a isso. A gente tá assim, ó. A nossa peça está ficando desse jeito. Estão vendo? Ela vai abrindo de forma suave aqui no nosso raglan. Vamos para a próxima carreira. Vamos já trocar aqui a cor, depois a gente vê o que é que o gráfico tá dizendo pra gente. A gente puxa aqui a cor 2, ajusta essa laçada da cor 1, uma corrente. E aqui dentro do raglan a gente faz um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Vamos subir a nossa régua para a carreira 14. Carreira 14, carreira da cor 2. Foco nos quadrados que estão pintados da sua cor 2, aqui no meu caso é o verde. E você vai ter ponto alto toda vez que você vem com a sua caneta pela carreira 14, quando você encontra 2 quadrados pintados de verde, você tem ali um ponto alto da sua cor 2. Então, a sequência dessa carreira vai ser 3 baixos, 13 altos e 3 baixos. Vamos lá executar essa carreira. São 3 baixos e aqui a gente faz no início, sempre do raglan. Cuidado para você não comer ponto, porque aqui já tem uma cabeça de ponto, tá vendo? Ponto baixo no mosaico é sempre na laçada livre. Então, nesse início, enquanto a gente não terminou o primeiro motivo, a parte dele na vertical, isso aqui perto do raglan são sempre aumentos, você faz tranquilamente. Porque você tem além de 3 pontos, né? Lógico, se a gente for fazendo aumento, a gente tem além de 3 pontos. Aqui a gente tem 13 altos. Ponto alto da cor 2 é na laçada livre da cor 2. E ponto baixo é sempre na laçada de trás da carreira de base. Então, seguimos aqui, ó, com a sequência dos 13 pontos altos. Completei os 13 pontos altos na minha cor 2 e agora que eu sigo fazendo o restante do ombro em pontos baixos. À medida que você vai fazendo, você também entende o que o gráfico, o comportamento do gráfico. E esse, como eu já falei antes, é um gráfico bem simétrico e considerado por mim como um gráfico fácil, porque ele não tem muita variação de ponto. Então, se você observar, a gente aqui já tá na parte da repetição, tá vendo? A gente vai formar aqui um quadrado cortado no meio. Então, ele não tem muita... Ele é bem simétrico e bem uniforme. Já tô aqui na parte das costas da blusa, também começando com os pontos baixos, que são mais do que 3, logicamente, porque a gente tem o aumento do raglan. E aqui, ó, são 13 pontos altos. Percebe que é bem repetitivo essa parte e tá tudo certo. Você vai se sentindo mais confortável com a técnica à medida que você vai avançando na sua peça. Eu pego, ó, eu viro a minha agulha para pescar essa laçada livre. Você vai achar o seu jeito aí de pescar essa laçada livre. E observe que a agulha não fura a peça, porque no mosaico você trabalha somente pela face dianteira da peça. Vamos olhar o avesso agora. A gente já tem uma parte grande da peça, então dá pra gente observar o avesso. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa só eu colocar aqui esses pontos baixos para prender a linha. Mosaico crochê, essa variação, que é overlay mosaico crochê, você só trabalha pela face dianteira. Então, o avesso, você só tem as ondinhas, tá vendo? Você não tem o desenho marcado pelo avesso.
Você tem as ondas porque a sua agulha trabalha somente na face dianteira da peça, tá certo? Então, vamos seguir agora para a segunda repetição da parte das costas. Aqui, depois dos pontos centrais, que separam um motivo do outro, vamos para mais 13 pontos altos, pegando nas laçadas livres da sua cor 2. Finalizando aqui, ó, o último dos 13 pontos altos, deixa eu contar, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Então, esse aqui, ó, isso aqui é um erro que é comum de acontecer e eu acho importante eu mostrar para você. Ah, já sei o que foi que aconteceu. Eu vou ter que desmanchar. Por que eu vou ter que desmanchar? Porque aqui, ó, esse ponto alto, ele era para estar de azul, tá vendo? Aqui, olha a minha agulha. Veja o que pode acontecer com vocês, que aconteceu comigo. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 é aqui. Mas eu deixei mais uma laçada livre, porque eu comi um ponto alto aqui. Então, eu vou desmanchar e volto para seguir com vocês desse ponto exatamente. Mas você pode seguir aí. O que é que você vai fazer? 13 pontos altos, pontos baixos, chegou no raglan. Chegou no raglan, você vai fazer o outro ombro e a outra parte da sua blusa da frente. Eu que vou precisar, nesse ponto aqui, parar e voltar e desmanchar para completar esse ponto que eu comi. Então, veja aqui, é importante você contar sempre, porque se você não conta, eu com certeza me distraí e não contei aqui que eu tinha feito 14 pontos baixos. Isso pode acontecer e tá tudo bem, tá? O importante é você identificar e desmanchar, porque você não pode seguir com esse erro, senão você vai ter desencontro de pontos mais para frente. Então, enquanto eu desmancho, você vai seguir aí fazendo, completando 13 pontos altos, fazendo aqui os seus pontos baixos, seguindo para o ombro, o outro ombro, igual como você fez aqui, e seguindo para a frente da blusa, igual você fez nas costas. E a gente se encontra de novo, já mudando a cor para a nossa carreira 15 do gráfico. Vamos lá? Fechei aqui, ó, a minha carreira. Fiz aquela correção que eu falei para vocês, desmanchei, ajustei. Não pode ter pena de desmanchar, né? Aqui eu ajusto a laçada da cor 2, puxo uma corrente com a cor 1. Dentro do raglan, eu já coloco um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. E agora vamos ver o que é que o gráfico fala pra gente nessa carreira. A gente pega aqui, ó, a nossa régua e a gente sobe para a carreira 15. Carreira 15, carreira da cor 1. Foco nos quadrados que estão pintados de azul, cor 1. Então, você vai ter ponto alto toda vez que você tiver 2 quadrados pintados de azul, um em cima do outro. Então, a sequência, por isso que eu falei para vocês que ela é simétrica, tá vendo, ó? Observe que a gente tem aqui na cor 1 sempre os pontos altos e na cor 2, no quadrado, sempre os pontos altos. Quando você tá na carreira da cor 1, seus pontos altos são na cor 1. Quando você tá na carreira da cor 2, os seus pontos altos são na cor 2. Então, a sequência aqui é 3 altos, 13 baixos e 3 altos. Por isso eu falei que é uma coisa bem simétrica, porque ele começa a se repetir. Então, vamos lá executar o ombro e as costas e depois aí você vai executar o outro ombro e a frente da sua blusa. Então, eu sigo aqui fazendo pontos altos, os aumentos que estão próximos do raglan. Ponto alto da cor 1 é na laçada livre da cor 1. E ponto alto da cor 2 é na laçada livre da cor 2. Os pontos altos agora aqui, ó,
A gente conta e são 13 pontos baixos. Então, você sabe que em cima dos 13 pontos altos da cor 2, você tem que ter 13 pontos baixos da cor 1. Se quiser, confere também, porque é bom que evita de você levar o erro adiante. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. E aqui você segue com os pontos altos próximos do raglan. Evite pular o vídeo. Você vai passando um pouco mais rápido se você já entendeu a lógica, mas não pule, porque as dicas importantes estão no vídeo e eu vou falando à medida que elas vão surgindo, né, na minha lembrança ou na peça que a gente está fazendo. Então, evite pular o vídeo, mesmo que você já saiba fazer mosaico crochê. A gente sempre aprende alguma coisa nova. Então, vamos em frente. Já estou na parte das costas. Aqui eu estou fazendo os pontos que são os aumentos. E já vou chegar ali na parte dos pontos baixos. Por que que eu faço sempre essa repetição? Porque eu sei que o gráfico, aqui são 3, né? A gente começou com 1, porque a gente adaptou. Então, eu sei que esses pontos de antes são os aumentos. E aí, eu tô falando só porque você pode ficar assim, mas por que se ela diz que só são 3 pontos altos e ela tá fazendo mais pontos altos? Porque numa peça como essa, que é uma top-down, a gente precisa fazer aumentos próximo ao raglan. Se você estivesse trabalhando isso aqui na faixa de uma blusa, na parte inferior da blusa, você iria trabalhar esse gráfico de forma reta. Você não teria nenhum aumento nem nenhuma diminuição, ok? Mas aqui a gente está trabalhando no raglan. Então, a gente tem que ter esses aumentos aqui, senão a peça não vai vestir o seu corpo. Cheguei nos pontos centrais. Os 13 pontos baixos. Os pontos altos. E a gente acabou aqui a parte de uma manga e as costas. Você vai repetir aí a outra manga e a frente, igual como a gente fez aqui, e a gente volta para a carreira 16. Faltam poucas carreiras para a gente finalizar a primeira repetição do nosso gráfico. Vamos lá? Terminei a carreira 16, já fiz aquela caminhada com um baixíssimo, já fiz o meu raglan. Agora, vamos ver o que é que o gráfico nos fala na carreira 17. A gente sobe aqui, ó, a nossa régua, carreira 17, carreira da cor 1. O foco são os quadrados que estão pintados da sua cor 1. Então, a gente vem com a caneta pela carreira 17. Quando a gente encontra um quadrado pintado de azul, a gente olha para o quadrado que está embaixo. Se ele também está na cor 1, ou seja, nesse caso azul, você tem um ponto alto. Então, a gente vai ter
a sequência que é 3 altos, 13 baixos e 3 altos. Vamos executar essa carreira. Estamos chegando perto do final desse motivo para a gente seguir aumentando o nosso raglan, a nossa pala, desculpa. Lembrando que depois, a próxima repetição toda do motivo, eu vou só começar com vocês para fazer a estruturação e a distribuição dos pontos, e aí o gráfico mesmo, a execução do gráfico, vocês vão fazer sozinhas aí e eu sozinha daqui, porque não vai precisar eu repetir todo o mosaico, uma vez que você já tem aí o seu gráfico todo gabaritado e marcado, porque a gente já fez ele uma vez. Então, quando a gente chegar no momento, eu vou redistribuir os meus motivos, né, na segunda parte da nossa pala, e aí eu vou trabalhar daqui e você vai trabalhar daí. Já fiz aqui, ó, os meus 3 pontos altos, o resto é aumento. Aqui são 13 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos seguir aqui. Três pontos altos, que é do gráfico. O resto é aumento, que a gente foi fazendo. Pontos altos da cor 1 são na laçada livre da cor 1. Pontos baixos são sempre na laçada de trás da carreira de base. E agora já vamos aqui, ó, para a parte das costas. Seguimos da mesma forma. Nessa altura do campeonato, vocês já entenderam essa execução, essa forma de fazer, né? De onde pegar o ponto alto. A agulha não fura a costura. Você trabalha sempre na face dianteira da peça. Então, aqui eu tenho os pontos altos antes e os aumentos. Os pontos baixos são sempre na laçada de trás. Para cada ponto baixo, você precisa ter a mesma quantidade de laçadas livres disponíveis, né? Conte, lembra que eu fiz uma a mais e errei, tive que refazer a carreira. E para cada ponto alto, na parte reta do gráfico, digamos assim, você tem que ter a mesma quantidade de pontos baixos livres atrás, para que você não aumente a peça no momento e no lugar que não é o ideal para ser aumentado. Então, a gente aqui, nesse momento da pala, a gente só está fazendo aumentos próximos do raglan. Aqui os 5 pontos centrais, já passei para a próxima repetição do meu motivo. A gente tem um padrão, um motivo nas mangas e 2 na frente e costas da peça. E na segunda parte da nossa pala, a gente vai ver com quantos pontos a gente vai ficar para redistribuir esses desenhos e ver se tem a necessidade da gente fazer mais aumentos para a gente conseguir ter o desenho, pelo menos do quadrado, completo, né? Mesmo que a gente faça adaptações nos pontos que estão entre os quadrados. Repito, porque nesse caso a gente está trabalhando o mosaico em uma peça que é o raglan, a pala da blusa, a gente precisa fazer essas adaptações. Se você estivesse trabalhando numa peça reta, você iria trabalhar o gráfico exatamente como ele está desenhado aqui e disponibilizado para vocês aí no material de apoio, porque ele não precisaria de nenhum aumento nem nenhuma diminuição. Aqui, ó, cheguei na segunda manga da nossa peça, estamos assim, se você quiser ver a peça, ó.
a gente está com quase um desenho completo, quase o gráfico completo. A peça vai ficando muito legal, muito diferente, muito irreverente. É você fazer um crochê diferente do que tá sempre por aí. Não é mais do mesmo, né? É uma coisa exclusiva. Tenho certeza que você vai ser uma das poucas pessoas que vai ter uma peça, uma top-down com uma pala assim em mosaico crochê. Então vou terminar a outra manga e a parte da frente da minha blusa e volto com vocês para a gente fazer a carreira 18.